E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um quadro novo que eu resolvi batizar de Você Precisa de História, que nós vamos conversar um pouco sobre matérias ou reportagens de maneira mais abrangente que falem sobre temas que tenham a ver com o nosso assunto. E aqui a gente vai dar um pouco das nossas opiniões sobre o que há de errado com elas, o que é que poderia ter sido feito para melhorar, tá bom? Eu espero que vocês gostem, se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe nosso material e vamos ao assunto. A primeira reportagem que eu escolhi como para ser o tema do nosso episódio diz respeito sobre a origem, o processo de formação genético do cearense, né? Então bora lá. A origem do cearense. Nórdicos superam índios e negros na genética. Se você pudesse apostar na origem do povo cearense, para qual região do mundo apontaria? Muitas pessoas diriam, sem dúvida, que os principais ancestrais são indígenas. Afinal, o próprio escritor José de Alencar descreveu o mito da fundação da identidade brasileira em Iracema. Contudo, uma pesquisa inédita de mapeamento genético no país revela que os ameríndios têm a segunda maior predominância na origem de onde o cearense é descendente. Em primeiro estão os genes nórdicos que habitam o norte gelado da Europa. Isso aí já começou a soar estranho, né? Porque eu tenho que lembrar que em poucos momentos aquelas pessoas da região norte da Europa vieram ao Brasil. Em poucos momentos, assim, que eu diga em grande volume, né? Como eu posso, que eu lembro assim, de momentos, seria talvez no período holandês, haviam bastantes mercenários que tinham essa origem eslava, digamos assim, que vinham da Suécia, alguns da Noruega, da Dinamarca, há relatos disso. E também em outros momentos, por motivos particulares, houveram sim migrações de famílias para cá, fugindo da guerra, fugindo tanto da Primeira como da Segunda Guerra. No século XIX também houve um período em que as relações comerciais com a Inglaterra se estreitaram. Em decorrência disso também, alguns profissionais originários daquela mesma região vieram para cá. Mas vamos continuar lendo para entender do que se trata, né? A pesquisa GPS-DNA Origem Ceará analisou a amostra de saliva de 160 cearenses, de todas as regiões do estado e de várias etnias, a fim de mapear os povos que formaram essa população. Aí já começa um problema da pesquisa, né? A amostragem é muito pequena, 160 pessoas, por mais que você tente ser abrangente, pegar pessoas de diversos pontos do estado, eu pelo menos tenho a impressão que essa pesquisa vai ficar comprometida. É um número muito pequeno dado ao tamanho da população, né? E fora que cada região do estado tem uma tendência diferente de processo de formação, se deu em momentos diferentes. Por exemplo, é muito comum que o sertão tenha se formado, algumas populações ali elas tenham elos familiares mais próximos e casamentos familiares que aconteceram com maior frequência, principalmente no século XIX e XVIII. Em decorrência disso, você vai ter uma amostragem distinta do pessoal da região litorânea. Isso vale para quase todos os estados da região Nordeste. Aí, bora lá. O professor Luiz Sérgio Santos, professor da Universidade Federal do Ceará e coordenador da pesquisa, explica que o resultado foi obtido a partir da metodologia GPS-DNA, criada pelo geneticista israelense americano Eran Ekaik. A colonização no Brasil, explica o professor, veio da Península Ibérica, mas a pesquisa, de certo modo, desconstrói essa tese. Ela mapeia até o ano 400, então é um tempo muito anterior à fundação de Portugal. Os resultados mostram que o branco europeu que colonizou o Brasil era escandinavo, viking, visigodo e antes disso alemão, explica o pesquisador reforçando. Por serem predadores, destruidores e impassíveis, eles deram um banho genético na Europa. Então, aí existe uma certa contradição, acho que dá para perceber isso. Se a pesquisa retoma o ano 400, ela consegue alcançar até isso, ele está falando muito mais sobre os povos que formaram as futuras populações da Península Ibérica, que viria a ser depois Portugal, Espanha, do que propriamente do processo de formação das pessoas que vieram ao Brasil, vieram, no caso, à região do Ceará. Claro que, tipo, indiretamente ou diretamente mesmo,
existe sim uma raiz aí, né? Você descendeu, digamos, de um português que por sua vez descendia muito remotamente a um escandinavo, mas se digamos, essa pesquisa tivesse uma capacidade de voltar ainda mais séculos, íamos ver que todos descendemos no final das contas de alguém que veio da África, talvez. Entendeu? Muito provavelmente, né? Conforme a ciência nos explica hoje. A reportagem, para terminar, ela traz um exemplo, chega a ser cômico isso, de uma criança que ela é filha de um dinamarquês com uma cearense. Aos 6 anos de idade, Thor representa bem essa mistura. Ele é filho do dinamarquês Peter Aller com a cearense Ana Paula Bertoleza, que acredita ter sangue indígena e negro. Aí, em determinado ponto, a mãe explica: segundo Ana Paula, a compatibilidade genética de Thor é mais para o lado nórdico. Fisicamente, ele é completamente o pai, mas ele também tem muito um jeito cearense, porque gosta de comer farofa e feijão preto, e de ir para as dunas, ri a administradora. Dentro de casa, ele é dinamarquês. O menino fala 3 idiomas e do lado de fora é cearense. A mãe lembra que o filho pratica kitesurf e não tem medo do mar, provavelmente outra herança dos ancestrais navegadores. Bem, esses ancestrais navegadores podem ser os portugueses de fato, mas eu tenho que lembrar também que os índios costumavam utilizar bastante os rios, né? Eles, de certa forma, também eram navegadores, né? Então fica aí essa coisa. Eu sei que a reportagem ela não tem intenção de se aprofundar, mas cabe um pouco uma reflexão quando nós nos preocupamos em que as pesquisas elas têm que alcançar mais o público e tornar a academia algo mais acessível, para ajudar também a desmistificar uma série de mitos que foram construídos nos últimos anos aí contra a academia. Existe sim um sentimento anti-academicista que é muito sério e tem causado sequelas à vida acadêmica. E talvez estreitar essa relação entre sociedade e academia seja algo importante, mas esse tipo de reportagem, ela meio que deprecia um pouco do trabalho do cientista, do pesquisador sério. Eu entendo talvez que a pesquisa não tenha sido feita com essa intenção, talvez não é uma pesquisa formalmente acadêmica, não há, pelo menos, nada claro aqui que dê a entender qual é a origem dessa pesquisa, quem financiou, qual a finalidade, quais as conclusões, mas fica tudo muito bagunçado, entendeu? Eu entendo que essas informações genéticas são muito importantes, elas podem ser utilizadas adequadamente em pesquisas, mas fica muito difícil estabelecer esse salto aí, nessa correlação entre os vikings e os cearenses, sabe? São momentos totalmente distintos, a relação é muito indireta. Há uma relação muito mais próxima, então, dessa forma do viking com o português do que propriamente com o cearense. Houve toda uma construção cultural, histórica, social, nesse intervalo entre o Ceará e a Noruega, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar buscando material e tentando construir aqui a importância de termos um pouco de crítica ao lermos uma informação, tá bom? A história ajuda a construir conhecimento. Aguardo vocês no episódio da semana. Forte abraço.